Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui em nossa aula de Base da Cultura Ocidental. Vamos falar hoje sobre a relação entre a cultura greco-romana e o cristianismo em Santo Agostinho, tá? Mantendo aqui essa linha falando sobre Santo Agostinho. Bom, a cultura clássica na formação de Santo Agostinho. Vamos entender um pouco como foi essa base escolar que Santo Agostinho teve, tá? Não se tem certeza sobre a sua língua materna, tá? A gente sabe lá onde ele nasceu, o ano e tudo mais, nós vimos isso na nossa última aula, porém não se sabe muito sobre a língua materna dele. Não há a garantia de que ele tinha como língua materna um dialeto berbere, ok? Porém, é na cultura latina que ele cresce e vai ter todo esse enredo, esse contexto dessa parte de letramento dele. Ele é africano, mas o latim é a língua do império, e por isso que ele aprende desde cedo o latim. Ele é alfabetizado na escola e é castigado à vara. Ele fala isso nas suas confissões, tá? Olha como é que ele diz: fui enviado à escola para aprender as primeiras letras. Para minha infelicidade, não entendi a utilidade desse trabalho, mas se me mostrava preguiçoso, era castigado à vara. Então, ele diz aqui que ele era castigado à vara porque, às vezes, ele era preguiçoso, ele não queria estudar, né? Quando criança, estuda também o grego com muito sofrimento. Não sentia prazer em estudar aquela língua, tá? Mas ama o latim, ou, melhor dizendo, ele ama a literatura latina. Sua alfabetização e os primeiros estudos do latim foram tão penosos como o estudo do grego. No entanto, ao aprender a ler e escrever, adquiriu um conhecimento muito mais importante do que aquele aprendido nas aulas de literatura. Vejamos o que ele fala. As primeiras noções em que se aprende a ler, escrever e contar eram-me tão pesadas e penosas como o estudo do grego. Então, ele diz o seguinte, que os anos iniciais da escola eram tão pesados para ele quanto começar a estudar grego. Tá? De onde me vinha tal aborrecimento, senão do pecado e da vaidade da vida. Aqui ele diz que a culpa disso era por causa da vaidade da vida, por causa do pecado e da vaidade da vida, tá? É o que ele estava querendo dizer por causa da idade que ele tinha, tá? Dessa rebeldia infantil que ele tinha, tá? Porque eu era carne e sopro que se esvai e não volta. Na realidade, aqueles primeiros estudos que me permitiam e permitem não só ler qualquer escrito que encontro, mas também escrever o que me apraz, eram mais úteis e mais práticos do que aqueles em que eu, esquecido dos meus próprios erros, era obrigado a gravar, olha só, a gravar na memória as andanças de certo Enéas e a chorar Dido, que se suicidara por amor. E aqui ele continua falando. Bom, vamos entender o sistema de estudo lá, né, da época de Agostinho. Havia uma primeira etapa em que a criança era alfabetizada, aprendia a ler, a escrever e a contar. Em uma etapa posterior, o aluno era levado a aprofundar-se no domínio da língua, utilizando textos clássicos, inclusive poemas épicos, como da literatura latina, como a Eneida de Virgílio. Só que eles precisavam decorar. Lembra quando a gente tinha que decorar verbo, decorar textinho para apresentar? Então, aqui também tinha isso. Só que eles precisavam decorar tudo. Os alunos tinham que memorizar trechos da Eneida, tá? Imagina só, Deus me livre. O papel da memória ainda é fundamental em uma sociedade que já era, há alguns séculos, letrada. Tá? Agostinho aponta uma curiosa contradição que surge em seus estudos literários, que aqui a gente vai estudar lá no final desse material, que é a dicotomia do real com o irreal. Que ele fala que ele consegue chorar pela morte de Dido, mas ele não pranteia as suas desgraças pessoais, ok? Agostinho insiste na maior importância das primeiras letras diante da alta literatura, ou seja, sem as letras iniciais, sem o conhecimento inicial, não é possível ter um conhecimento letrado posterior ou maior. A formação primeira de Agostinho em sua infância e juventude é basicamente literária. Ele não se dedica a estudos de filosofia. O caminho que trilha é o da oratória, na qual a palavra exerce uma função primordial. Então, ele é, inclusive, professor disso, né? A educação de Agostinho que Agostinho recebe, visa torná-lo um orador e um mestre da palavra, da dialética, inclusive. Seus estudos seguem um conteúdo estritamente pagão, clássico, greco-romano. Virgílio e Cícero eram autores fundamentais. Salústio e Terêncio também eram estudados.
A memória tinha uma importância crucial. O aluno deveria ser capaz de citar de cabeça trechos inteiros dos autores estudados. Então, aqui a gente percebe como é aquela questão para armazenar alguns textos. Lembra que as pessoas, né, antes da sociedade letrada, elas decoravam os cânticos, né? Através dos aedos, dos poemas, etc. Aqui eles precisavam decorar o que estava escrito. Então não tinha musiquinha. Aqui tinha o quê? O texto escrito e a pessoa o aluno tinha que decorar. Tá? O aluno adquiria, assim, não apenas os melhores modelos da poesia e da prosa latina, mas os elementos centrais da cultura greco-romana. Foi através dessa formação exclusivamente literária que ele descobriu a filosofia elementar, elemento basilar em sua vida, que o levou a buscar a sabedoria. Então, através desse conhecimento, desses estudos que ele fez, foi o que levou a querer saber mais, a buscar a sabedoria e, por fim, a converter-se. Tá? Ele leu um livro de Cícero, o Hortêncio, que fazia parte do programa regular dos estudos, e o livro era admirado por sua linguagem e eloquência, mas não pelo conteúdo. Então, ele admirava a eloquência do livro, não o conteúdo do livro. Ele se apaixona pelos seus ensinamentos, pelo convite à busca da sabedoria. E é assim que desperta a vocação filosófica que o conduz ao longo dos anos à conversão e à vocação religiosa. Os estudos de Agostinho eram baseados em um sistema multissecular, tá? Que tomava os clássicos greco-latinos como livro-texto. A cultura cristã não estava presente na escola. Lembrem disso, gente. A cultura cristã não estava presente na escola. Porém, ele teve uma base cristã dentro de casa. A sua mãe, a Mônica, e seu pai também. Okay? Ele transmitia um amor por Cristo, que ficou marcado em sua alma. Por esse motivo, ele não deixava atrair-se totalmente por obras que não contivessem o nome do Salvador, e aqui está falando de Jesus Cristo. Isso era o caso de Hortêncio de Cícero, que o despertara para buscar a sabedoria, mas não conseguia saciá-lo plenamente porque não falava da sabedoria de Cristo, ok? E aí, o que ele diz? Resolvi, por isso, dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras para conhecê-las, e encontrei um livro que não se abre aos soberbos, porque está falando aqui de sabedoria, e quando a pessoa se acha muito sábio, ela não quer aprender outra coisa, ela não entende que a sabedoria dela pode ser menor do que a do outro, e que também não se revela às crianças, porque não é tão simples. Ele é fácil, mas ele não é simples. Isso é muito legal. Bom, Agostinho não recebe uma formação escolar em filosofia. Suas leituras e seu estudo pessoal é que são a forma que encontra para aprofundar-se nessa ciência. Não dominando perfeitamente o grego, é obrigado a servir-se das poucas traduções de textos filosóficos que lhe chegam às mãos. De Aristóteles, ele leu quando ele tinha cerca de 20 anos, as categorias. A grande influência que Agostinho sofre vem dos neoplatônicos, especialmente dos filósofos gregos Plotino, autor de Enéas, e Porfírio de Tiro, discípulo de Plotino. Tá? Os textos a que teve acesso eram traduções latinas feitas por Mário Vitorino. Bom, cadê? A leitura dos neoplatônicos começa a abrir o caminho de Agostinho para o conhecimento de Deus e da verdade revelada. Ele finalmente se dedica à leitura da Sagrada Escritura. Agostinho, ele era um orador e professor de retórica. Ele trabalha, portanto, com os diversos elementos da linguagem, entre eles dois textos sobre... Ele produz dois textos sobre gramática, um sobre dialética e outro sobre retórica. São todos textos curtos, sobretudo comparados com grandes tratados agostinianos. Bom, em sua obra de gramática, ele menciona 8 partes do discurso, o que hoje nós temos como grupo de palavras ou conjunto de palavras, tá? E ele fala que as partes do discurso são 8. Nome, o que nós chamamos de substantivo, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. A gente percebe que há uma mudança no que a gente tem hoje, porém, está bem dentro do que a gente estuda na língua portuguesa, né? A teoria das 8 partes do discurso é bastante difundida entre os gramáticos latinos contemporâneos a Santo Agostinho. Donato, o livro de gramática será amplamente utilizado durante a Idade Média, adota o mesmo esquema: nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção,
preposição e interjeição, tá? Nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. Tá, Dionísio de Trácia, gramático grego do século II a.C., já estabelecia as 8 partes bem antes dos latinos, com uma diferença. Ele menciona o artigo no lugar da interjeição, porque no latim não tem o artigo, tá? Não se usa artigo no latim, tá? Então ficaria nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção, tá? Nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. A mesma divisão em 8 partes é encontrada em gramáticas da Renascença e chegará até nós depois de alguns anos. Na gramática inglesa tradicional, o particípio é substituído pelo adjetivo, tá? Em português, nós desdobramos o nome em substantivo e adjetivo. Então, nós temos na língua portuguesa 10 classes de palavras, tá? 10 grupos aqui, 10 classes. Então, nós temos substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo, o artigo, o numeral, o advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição. 6 são variáveis, tá? Então, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo e numeral são variáveis. Agora, advérbio, conjunção, preposição e interjeição são invariáveis, tá? Agostinho não apenas define a dialética, porém estuda uma série de conceitos da linguagem que hoje pertenceriam ao domínio da filosofia da linguagem e da linguística. Ele discute conceitos de linguística como signo, significante, ou seja, a imagem acústica, significado, que é o conceito, o referente, que é o objeto real. 15 séculos antes de Saussure e seu curso de Linguística Geral. Ferdinando Saussure, por que choras? Agostinho já tinha falado sobre isso, ok? Agostinho já tinha discutido sobre esses conceitos da linguística, como signo, significante, significado e referente. A crítica de Santo Agostinho ao teatro e à literatura. A gente vai entender um pouco do que acontecia naquele momento e o porquê se estuda essa parte de Agostinho, porque não é uma crítica da parte cristã, tá, gente? Aqui é interessante a gente saber disso. Em Santo Agostinho, há passagens nas quais a crítica à literatura e o teatro, nas quais ele critica a literatura e o teatro. As críticas vêm de um Agostinho já convertido cristão, o que poderia nos levar a associar ao cristianismo. Porém, não. Tá? A questão, no entanto, não é tão simples. Homero foi vitimado por Platão e a comédia grega foi censurada em plena Atenas do século V a.C., em um ambiente totalmente pagão. Então, aqui a gente percebe que, mesmo em um ambiente totalmente pagão, falando de Platão, etc., já havia uma crítica à comédia, já havia uma crítica pelo filósofo Platão. Tá? Bom, vamos entender aqui um pouco. Ao lermos as comédias de Aristófanes, que fala lá das nuvens, que não levou Sócrates à morte, mas que foi o primeiro processo contra Sócrates seria ali, né? Vemos que ele tece críticas de diferentes ordens, inclusive política, religiosa e social. Indivíduos, por vezes proeminentes, são ridicularizados e depreciados. Questões atuais de Atenas do século V, por vezes bastante delicadas, são tratadas sem piedade. É assim que, em plena guerra do Peloponeso, ele, por meio de suas comédias, defende a paz e critica a guerra e os que dela se beneficiam. E aí surgem o quê? As censuras. Muito legal. Surgem as censuras. Ao menos em 2 ocasiões se tem censuras, né? Vê-se a comédia ateniense ser censurada mediante a lei. A primeira em 440 a.C. e a segunda em 414 a.C. A primeira menciona um escólio de Arcanenses, que menciona o Acorte Eutimeno. O escoliasta, ao explicar quem era esse Arconte, diz que ele foi quem aboliu o decreto que proibira ridicularizar.
Tá? Então, o escólio e escoliasta é um termo que vem de escolium, que vem de escólio, ou seja, de escola, que trata-se de um pequeno comentário, uma observação, uma nota, escritos na antiguidade por um comentador ou estudioso, visando facilitar a compreensão de uma passagem obscura ou problemática de algum texto. Os escólios frequentemente trazem informações preciosas de cunho histórico ou cultural, por vezes com detalhes bem específicos e que são fundamentais para a adequada compreensão de determinados textos antigos. O escoliasta é o nome que se dá ao autor dos escólios. Tá? E a segunda ocorrência da censura, em 414 a.C., é referência... uma referência feita a um escólio ao verso 1296 de Aves. O escoliasta menciona o fato que Siracócio teria estabelecido um decreto contra ridicularizar alguém nominalmente. Tá? O indivíduo que tivesse cometido tais atos poderia ser punido com a perda de direitos civis e políticos. A lei contra a calúnia visaria, assim, impedir que falsos testemunhos pudessem ser usados para causar danos a inocentes. Então, aqui a gente começa a entender que houve uma tentativa de censura da parte dessa ridicularização aqui, da parte de se fazer calúnias, ok? Na Grécia, o gênero dramático pertence ao âmbito da poesia, a gente já estudou isso aqui. Para Platão, a poesia é uma espécie de imitação. Tá? Em seu diálogo à República, Platão trata da justiça de sua realização no indivíduo e na cidade. A educação exerce, portanto, um papel essencial para o sucesso de uma sociedade. No livro 2 da República, Platão discute o tipo de educação a que devem ser submetidos os guardiões, ou seja, os governantes. A melhor formação deveria ser baseada na ginástica, porque educa o corpo, na música, porque educa a alma, e aqui dentro ele coloca discursos como história, poesia, etc. E estes podem ser verdadeiros ou mentirosos. Sobre as histórias narradas pelos grandes poetas, ele diz: as histórias que Hesíodo e Homero nos deixam, lhe falei, e outros poetas, pois são eles os autores das fábulas mentirosas, que então contavam aos homens e ainda contam. Então ele fala que Hesíodo e Homero trazem fábulas mentirosas, tá? A preocupação aqui de Platão era com a criança e com o jovem, porque estavam ainda em fase de absorção de conhecimento, de formação de caráter, formação ideológica. Tá? E estavam sendo expostos a maus exemplos, transmitidos pelos mitos narrados. A gente questiona isso, né? Como que pode um deus, né, dentro da mitologia grega, fazer o que faz e não ter punição nenhuma, e o homem faz alguma coisa errada, é morto, acabou, etc. Então, trazia essa questão de impunidade. Tá? E, por fim, Platão propõe que não se aceite o poeta na cidade. Ele quer extirpar ali o poeta da cidade. A crítica e mesmo a censura ao teatro e à literatura é bastante anterior ao que dirá Santo Agostinho, e nada tem a ver com a novidade do cristianismo. Ou seja, a crítica ao teatro e à literatura não provém do cristianismo. Tá? É isso que está querendo deixar claro no texto. Questões de ordem política, social e filosófica estão na base de tais procedimentos muito antes de qualquer aspecto religioso que o cristianismo possa ter introduzido no cerne do problema. Teatro e literatura em Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando criança, deleitava-se com a literatura latina, a gente viu isso, né? Com a literatura grega, ele menciona especificamente Homero. A experiência foi traumática, não pela literatura em si, mas pela barreira com a língua grega. Tá? Agostinho, portanto, passou sua infância e adolescência fruindo do prazer que a literatura clássica e os espetáculos teatrais lhe proporcionavam, ainda que sua mãe fosse cristã e que tivesse recebido em sua infância os rudimentos da fé. Sua formação cultural era estritamente pagã e os hábitos que dele derivavam também. O prazer que experimentava no cênico e no lúdico retroalimentava suas paixões. As reflexões que Agostinho desenvolve sobre a literatura e o teatro espelham uma visão muito diversa de sua vivência juvenil. Tá? A busca pela verdade o conduziu por caminhos tortuosos, mas o fez chegar a um ponto seguro, no qual contempla sua vida passada
com uma visão crítica. Então, é aquilo que a gente viu na aula passada. Nas confissões, ele olha para o passado e para o presente. Tá? Ele fala com Deus, né, que Deus, no caso aqui, é o interlocutor desse texto, porém ele tá contando o passado dele e está mostrando o presente dele de uma forma que, olha, o que aconteceu comigo é o que me trouxe aqui hoje. Então, o que eu sou hoje é fruto do meu passado, de coisas certas e erradas que eu fiz. Tá? É isso que ele vem mostrando aqui para a gente. Bom, Agostinho percebe a contradição presente na educação que recebeu, voltada para aspectos formais da linguagem, ao mesmo tempo que desprezava questões fundamentais do âmbito moral. Ele fala de uma experiência própria. Seus modelos eram homens que estavam preocupados com a elegância com que se falava, ainda que seu agir fosse totalmente reprovável. Tá? Então, ele fala o seguinte, não adianta falar bonito se você faz o contrário daquilo que você está dizendo. Ele está falando justamente aquilo ao contrário do que prega o cristianismo. Tá? Porque o cristianismo ele fala de quê? Olha, a gente fala a verdade, tem que cumprir a verdade. Entenda, na nossa aula a gente falou sobre Jesus Cristo, falou sobre Paulo. Então, a linguagem é simples, mas está falando da verdade que mostra não só a fala, mostra a atitude. E aqui a gente tem ele trazendo para a gente que esses homens, eles falavam sobre, de uma forma muito bonita, muito embelezada, porém não tinham uma conduta condizente. É justamente isso, tá? A literatura pode ser um meio de corrupção das crianças e dos adolescentes. Santo Agostinho tece uma crítica idêntica à de Platão, que mencionou a descrição errônea da natureza dos deuses e dos heróis. Homero, ao mostrar os deuses comportando-se de maneira imoral, oferece um péssimo modelo a ser seguido. Não poucos pensarão que um dos... Gente, só um minutinho aqui, peraí. Vem aqui, menino. Tem um ser humaninho aqui querendo aparecer. Homero mostra aos deuses... Me perdi. Mostra o comportamento dos deuses como uma forma de irrepreensível, sabe? Não mostrava o seguinte, parece que se ele é Deus e ele não sofre nada, não sofre nenhuma consequência com a atitude que ele está tendo, por que eu tenho que cumprir as normas? Por que eu tenho que cumprir ao que está certo, o que é certo e o que é errado? Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, ele testa essa crítica aqui, tá? É bem interessante. E aqui a gente vê a dicotomia do real e o real, que ele fala justamente sobre o ponto em que ele consegue se emocionar com um texto, tá? Com a morte de um dos personagens, com o sofrimento dos personagens, mas não consegue se compadecer do que ele vive, não consegue se compadecer do que acontece à sua volta, não consegue se compadecer ao que ao que acontece perto dele. E isso a gente vê muito hoje em dia. Inclusive, o professor André Alonso, ele faz uma comparação aqui com os nossos dias de hoje. Ele fala com que a gente assiste a televisão e para a gente está normal ver violência, para a gente, quer dizer, não diz que está normal, mas que a gente já não se surpreende tanto com a violência, ou que a gente sofre ao ver em uma novela, em um filme, em um comercial, alguma coisa, mas quando passa alguma coisa perto da gente, a gente não se compadece, a gente não toma uma atitude. Então, isso também tem a ver com a dicotomia real e irreal. No livro, né, nesse grupo de livros da Cidade de Deus, que é uma das principais obras de Santo Agostinho, que levou 14 anos para ser escrita, em 410, os visigodos, sob o comando de Alarico, invadem a cidade de Roma e saqueiam durante 3 dias. O fato faz com que surjam polêmicas contra os cristãos. Aqui está falando justamente daquela questão que os cristãos deixaram o povo romano mole. Facilitou aqui a ruína do Império. É isso que está querendo dizer, tá? No livro, Agostinho começa mostrando como os templos cristãos serviam de refúgio para os cidadãos de Roma, fossem cristãos ou pagãos, e como foram poupados em respeito ao nome de Cristo, pelos invasores que tudo saqueavam e que banhavam de sangue as ruas da cidade, mas que não ousaram saquear as igrejas nem matar os que nelas se refugiaram. Então, ele está colocando aqui de uma forma que a igreja é um refúgio, tá? Trazendo por um outro
por um outro ponto, a fé seria um refúgio, tá? Os vencidos têm suas vidas poupadas por causa do seu Deus, ok? O fato novo e extraordinário é que a ferocidade dos bárbaros tenha se dobrado ao nome de Cristo e à fé cristã, respeitando as igrejas e o que neles estavam refugiados. A loucura dos romanos é tanta que aqueles que escaparam de Roma acorreram para o teatro para se deliciar com os espetáculos assim que chegaram a Cartago, sem sequer refletir sobre o que tinham acabado de viver. Então, assim, é tanta loucura, eles não estavam nem aí, acabaram de passar por alguma coisa e, do nada, eles saíram como se nada tivesse acontecido e foram ao teatro, tá? Então, aí é uma crítica aqui do que está acontecendo nessa sociedade. Então, Agostinho compara os romanos com os gregos. Houve, ao menos, duas ocasiões na Atenas do século V, antes de Cristo, em que foram aprovadas leis que proibiam os ataques a pessoas e a ridicularização. A gente viu isso, a censura, né? Tais proibições não surtiram qualquer efeito prático, tá? Então, aqui, o teatro grego, portanto, não poupava ninguém, nem homens, nem deuses. Os romanos, ao contrário, não admitiam que uma pessoa pudesse ser humilhada no teatro ou em poesias. Ele mostra em seguida que os gregos eram mais consequentes que os romanos, pois estes proibiam, no caso, os romanos proibiam a ofensa a simples cidadãos, mas deixavam que se ofendessem os deuses. Já os gregos, ao contrário, permitiam que os deuses e homens fossem igualmente vilipendiados, tá? Os romanos, com sua atitude, colocavam-se acima dos próprios deuses, julgando que sua reputação valia mais do que as das divindades. Se os gregos faziam tais espetáculos teatrais, continua Agostinho, é porque seus deuses o queriam. Por quê? Por meio deles eram honrados. Platão, por sua vez, viu que tais ficções eram degradantes e nocivas aos cidadãos. Baniu, assim, de sua cidade ideal. Ou seja, ele lembra que eu falei de Platão, que ele fala que era para banir, para proibir ali os poetas, proibir o teatro, etc. Tá? E aí o Agostinho faz uma pergunta: quem é melhor? O sábio que expulsa as tais mentiras da cidade, ou as divindades que as exigem dos cidadãos para serem honradas e aplacadas? O sábio Platão é melhor que as divindades gregas. Ele coloca aqui que Platão seria melhor do que as divindades gregas, porque ele quer tirar justamente a mentira, ele quer tirar justamente essa parte de ofensa, de calúnia, tá? Agostinho analisa longamente vários acontecimentos e infortúnios da história romana anterior ao cristianismo, para mostrar que seus deuses nunca fizeram nada para evitar sua ruína e que os romanos fizeram guerras injustas contra outros povos para expandir o seu poderio. Como os romanos sofreram incontáveis e enormes desgraças antes do advento de Cristo, deveriam censurar suas próprias divindades e não aquele, ou seja, aquele cujo o nome os poupou da fúria. Então ele está falando o seguinte: ao invés de vocês estarem reclamando do Deus a quem eu sirvo, da minha fé, por que vocês não olham para o passado e observam o que aconteceu lá, que os deuses de vocês não protegeram vocês de nada? Tá? É isso que ele faz aqui. Em Cidade de Deus, o texto se desenvolve e prova que ele era um verdadeiro romano, imbuído do mais autêntico espírito clássico. Sua formação em oratória era uma prova disso, ao qual se acrescentou a cultura cristã e tudo aquilo que ela trazia de novidade e maravilha. Então, nós temos em Agostinho se fundem aqui perfeitamente a civilização greco-romana e a cultura judaico-cristã. Ele une esses dois pontos, e a gente viu isso justamente na nossa aula 1, falando dessa mistura que acontece, do encontro da civilização greco-romana e da cultura judaico-cristã. Pessoal, eu quero agradecer a vocês por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima sessão. Beijo, tchau!